Então, para concluir, eu queria elencar aqui 2 pontos que nós achamos são essenciais de política urbana e queríamos, como temos feito, sugerir para as campanhas da CID do PSOL que incorporem isso nos seus programas, né, de governo, que é uma política federal de desapropriação de terras. Isso é essencial. O poder público, para poder recuperar a capacidade de fazer política urbana, precisa recuperar um banco de terras público. Sem isso não se faz. Sem isso fica refém da especulação imobiliária, né? Agora, para isso, é preciso fazer valer o que tem de mais avançado na legislação e que é a letra morta. O Estatuto das Cidades permite que terras ociosas destinadas a algum uso social, seja uma ZEIS ou uma outra área destinada a uso social, você tem 5 anos para se construir algo nessas terras. 5 anos com IPTU progressivo. Se não constrói depois de 5 anos, o Estado pode desapropriar com o título da dívida pública, para pagar em 20 anos com o título da dívida pública. Isso não foi implementado em lugar nenhum, porque o Estatuto da Cidade ele não é autoaplicável, precisa ser regulamentado pelos planos diretores, que por sua vez não implementam isso também, né? Então é necessário ter a ousadia de fazer valer esses elementos mais avançados da legislação, que são pouquíssimos, né? Mas que não estão sendo feitos, como a desapropriação de sanção. Porque se você se valer da lei de desapropriações habitual, o proprietário vai soltar fogos, porque você desapropria com valor de mercado atualizado. Para ele é bom. Você tem ter condições de desapropriar com o título da dívida pública. Uma política nacional de desapropriação voltada para isso, em áreas estratégicas, em áreas valorizadas. Além de, naturalmente, usar os terrenos e prédios públicos que já existem para essa finalidade. Uma segunda orientação que nós temos defendido, do ponto de vista político, de programa urbano, é uma nova lei do inquilinato no país, né? Tem que ter mecanismo público de controle do valor dos aluguéis. Tem que ter formas de regular, de limitar o poder dos proprietários em aumentar o valor de aluguel. E isso pode parecer uma coisa muito absurda, excessivamente comunista, né? Mas não é. Não é porque isso foi implementado no Brasil, por exemplo, por governos que não tinham nada de comunistas, como o governo Dutra, como o governo Getúlio Vargas, como foi na década de 20. Aqui no Rio de Janeiro, depois das greves de 17, foi no Rio e em São Paulo, houve a chamada greve dos inquilinos, onde se organizaram inquilinos para não pagar aluguel. Houve greve de aluguéis no Rio de Janeiro e em São Paulo no começo da década de 20. E isso gerou, em 1921, a primeira lei do inquilinato no país, que congelava o valor dos aluguéis e impedia reajuste de aluguel acima da inflação. Isso se manteve em vários governos, e quem acabou com isso foram os militares em 64, em nome do livre mercado, né? Então é preciso recuperar uma lei do inquilinato que controle. Se deixar valor do aluguel só a critério da oferta e procura, só a critério da lei de mercado, nós vamos continuar só enxugando gelo, e essa lei de mercado jogando os pobres para periferias cada vez maiores, expandindo a fronteira urbana e piorando a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, não vou entrar aqui em propostas pontuais, mas esses 2 eixos para nós são eixos básicos para se pensar uma política urbana mais popular nesse país. É isso. Obrigado mais uma vez.